Vinícius Bueno. Conte, Vinícius Bueno, o que acontece no segundo dia de gestão Leila Pereira? Bom, a Leila Pereira chegou, acho que, dando uma resposta para aqueles que imaginavam que ela não estaria à altura. Eu, sinceramente, nunca estive nesse grupo. Parabéns pelo senhor ter pautado todo o planeta da bola ontem. A pergunta sobre o vazamento do CPF dela, né? Você sabe que eu, antes, você... Fizeste um pix para a tia Leila ou não? Não. Você é mais da vaquinha, né? Mais da vaquinha. Tá, mas você sabe que quando a gente vai pra uma coletiva dessa, você é testemunha também, a gente sempre sai de casa com umas 4 perguntas em mente, né? Porque você nunca sabe se você vai ser o primeiro, o segundo ou o último a perguntar. E a minha ideia nem era falar sobre Pix logo de cara, só que eu, sinceramente, eu trouxe a informação na quarta-feira à noite, a Gabi tava aqui, você também. Acho que você não tava. Não, cheguei de madrugada. Você tava, Gabi, o Craque Neto também. Eu fiquei abismado, gente, com esse papo de vazar dado pessoal. Eu nunca vi isso na minha vida. Uma live com todas as informações. Eu nunca vi isso na minha vida. Tudo bem que tem a questão protocolar de você fazer uma leitura de uma ata, mas dava pra pular o RG, o CPF, o endereço residencial, gente, pelo amor de Deus. E aí, como eu fui o segundo a perguntar ali, falei sobre Anderson Barros e aproveitei o gancho pra falar sobre essa questão do Pix. A Leila, pra mim, deu uma grande primeira entrevista. Foi muito espontânea, sem aquele discurso pronto que a gente vê em outras oportunidades. Foi muito direta em alguns questionamentos que foram feitos. E agora é hora de mostrar na prática que aquilo que ela idealiza, na teoria, é possível. Agora, antes da gente falar de mercado da bola, que é um assunto importante, eu quero falar com vocês sobre a tabela do Campeonato Paulista que foi divulgada. Não na íntegra, mas algumas rodadas já foram desmembradas. E mais uma vez, eu não vou dizer nem que me espanta, mas mais uma vez, a Federação Paulista de Futebol parece que tem o cuidado de escolher a dedo os clássicos próximos de jogos importantes do Palmeiras. Porque o Verdão tem ali a data de semifinal, com o adversário ainda a ser confirmado no dia 9 de fevereiro. E o jogo anterior, no dia 6, é o São Paulo. Clássico Choque Rei. Depois desse jogo do dia 9, o dia 13 já tem um outro clássico. O derby contra o Corinthians. Sim. Então, assim, gente, eu não consigo entender. Porque dia 13 seria eventual final do Mundial. Pois é. E dia 9 o Palmeiras no Paulista pega o Novo Horizontino. Eu não consigo entender, será que isso é sorteio? Será que isso foi ao acaso? Será que foi sem querer? Como é que você vê isso, Gabi? É difícil fazer uma acusação, né? Falar que a Federação Paulista de Futebol, em alguma medida, quer prejudicar o Palmeiras, apesar de a gente saber que a relação entre o clube e a federação já não é das melhores há bastante tempo. Ainda assim, eu acho que, além de jogar contra o Palmeiras, né, que tem de pensar num calendário, como organizar o time, às vezes nem vai ter os titulares à disposição, você trouxe as datas aqui pra gente, joga contra o próprio campeonato, são 2 clássicos, jogos que todo mundo do estado de São Paulo estaria assistindo, acompanhando, enfim, em todos os veículos, é um espetáculo à parte, né, os clássicos dentro do Campeonato Paulista, e eu acho que joga contra a própria federação, é claro que vai ter visibilidade e tudo mais, mas a repercussão é diferente, porque se você tá com um time reserva, por exemplo, então acho que a federação foi muito mal nessas decisões. Eu não sei se, eventualmente, com um pedido, mais uma vez, desgastante, né, para essa relação do Palmeiras, para uma eventual alteração de datas, né, em função do Mundial de Clubes, vai mudar a situação. Mas sabendo que o Palmeiras vai competir esse Mundial e colocar 2 clássicos em datas tão próximas, né, prejudicando o planejamento do clube, joga contra o Palmeiras, mas principalmente joga contra a Federação Paulista de Futebol. E eu entrei em contato com um companheiro, né, que trabalhei na Federação Paulista e perguntei se a federação já tinha o planejamento do adiamento dos jogos do Palmeiras ou se a forçar o Palmeiras jogar com o time sub-20, se já tinha algum acordo, e ele me passou que ainda esta semana não houve nenhuma conversa a respeito e essa definição deve demorar para acontecer, ou seja, a Federação Paulista está nem aí para nada. E o Palmeiras, claro, está se movimentando nos bastidores para tentar confirmar a contratação nas próximas horas do Rafael Navarro. Aliás, já está tudo acertado. E o que falta é o principal, que é o exame médico, que pode barrar, por exemplo, como barrou a contratação do Valber Huerta. Pelo que a gente acompanha, até pelo fato do cara estar jogando até pouco tempo atrás, o Huerta também vinha jogando, e isso que espantou todo mundo, né? Mas o Rafael Navarro deve ser aprovado nos próximos dias nos exames médicos para assinar contrato de 5 temporadas. Danilo Barbosa ganhou força na reta final da temporada depois de ficar
quase 4 meses sem entrar em campo, sem ser aproveitado, muitas vezes sem ser relacionado. O Danilo Barbosa ganhou força na reta final da temporada e o Palmeiras tenta a ampliação do contrato de empréstimo por pelo menos mais 6 meses. E a busca é por um centroavante, né? E aí sim o Palmeiras deve colocar uma bala. O Yuri Alberto tá na pauta, valor alto de 64 milhões de reais, podendo incluir outros 3 ou 4 nomes. O próprio Tati Castelhano sempre tá na pauta, tá no radar há muito tempo. E essa sim é uma posição que o Palmeiras deve colocar um dinheiro forte. Claro, fazendo ajustes pontuais e tentando contratar alguns atletas de futuro. A própria Leila disse, não vamos contratar medalhões, vamos contratar jovens que deem resposta em campo. O Rafael Navarro pra mim tá nesse perfil. Sim. Mas ainda assim deve chegar pelo menos um jogador de mais peso, de mais nome, principalmente pra essa carência de camisa 9 no Palmeiras. E com a não vinda do Huerta, o Palmeiras também já mira algum outro zagueiro no mercado nacional ou fora? O Palmeiras volta as suas atenções para contratar, é um pedido antigo do Abel Ferreira, a contratação de um zagueiro canhoto. E apesar do Abel gostar do Renan, ele entende que o Renan ainda oscila pela idade. É possível, inclusive, que ele seja negociado, porque é um jogador que já há muito tempo gera interesse de clubes da Europa. Então o Palmeiras, sim, volta ao mercado em busca de um zagueiro canhoto. Pode completar. Não, era só pra a gente já mudar o disco e falar na sequência do Corinthians, mas fica à vontade, Gabi. Não, ia só te fazer uma pergunta com relação ao Yuri Alberto. Você falou de 64 milhões, mais alguns jogadores, e algumas pessoas fazem a conta, eu tava ouvindo, acho que foi o Piperno que escreveu sobre isso hoje aqui enfim, um dos veículos aqui da Band, falando que algumas pessoas fazem a conta de que são 64 milhões mais 3 ou 4 jogadores. Mas a conta é inversa, né? São 64 milhões menos o salário de caras como, por exemplo, o Luiz Adriano, que já não interessam ao Palmeiras, não? Mas eu acho que você pode olhar dos dois prismas, porque ao mesmo tempo que você vai abrir a sua folha salarial, esses caras que são ativos do clube, eles valem dinheiro. Então você, a partir do momento que você coloca um jogador numa negociação, você deixa de ganhar dinheiro numa eventual outra venda para algum outro clube. Quanto vale o Vitor Luiz? Quanto vale o Luiz Adriano? Quanto vale o Kusevich com 4 anos de contrato? Se você for olhar só pela ótica de que tá aliviando a folha salarial, é um benefício. Agora, a partir do momento que você coloca um jogador na negociação e você deixa de fazer uma venda para algum outro clube, eu entendo que sim, você tá colocando mais dinheiro na parada, porque são jogadores que são ativos do clube e valem no mercado. Vamos ver se o Palmeiras vai conseguir, de fato, fazer essa contratação do Yuri Alberto, hoje atleta do Internacional e Santos Futebol Clube.